Olá, alunos aí do primeiro ano do ensino médio da Escola Domitila Noronha. Venho aqui essa semana para corrigir aí, dar uma explicação sobre a atividade enviada na semana passada, né? Falando de função afim, ou também conhecida como função de primeiro grau. De início, vamos responder aí, explicar o exercício que foi passado na semana passada, que era para entregar esta semana. Algumas pessoas entregaram, né, outras ainda falta entregar, então, no intuito de esclarecer e tirar as dúvidas do pessoal que ainda está faltando entregar, eu destinei a aula de hoje para fazer uma explicação através desse vídeo, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. E se por acaso continuar as dúvidas, você me chama no privado e a gente vai argumentando. O importante é que vocês participem, certo? Porque eu só posso acompanhar vocês durante essa quarentena se você fala comigo no privado, né? Então, se você fala comigo e que faz as atividades, envia as atividades, eu consigo acompanhar e ver o desenvolvimento dos seus estudos, certo? Então, eu peço que todos participem. Aqueles que não enviaram ainda, envie para que nós possamos avaliar e corrigir. Ok? Então vamos começar aí com a questão número 2, né? Uma questão que muita gente me pediu explicação no privado. E a questão dizia o seguinte: ó, há um mês de uma competição, um atleta de 75 quilogramas é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Então, a gente percebe que o treinamento que o atleta, né, vai fazer, vou até me colocar minha cabecinha aqui, porque o atleta sou eu. Eu vou fazer aí um treinamento, e nesse treinamento, por dia, eu vou ganhar 180 gramas por dia nesse treinamento. Então, continuando aqui, ó, supondo que isso realmente ocorra, né, se eu conseguir ganhar 180 gramas por dia nesse treinamento, vamos analisar o que é que vai acontecer, né? Primeiro de tudo, na letra A, é solicitado para que determine a massa do atleta após uma semana de treinamento. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, vamos para cá. Eu fiz algumas anotações importantes. Ó. A massa do atleta, né, vamos chamar de M. A massa inicial dele era 75 quilogramas, certo? E eu fiz uma observação também aqui importante. 180 gramas equivale a 0,18 quilogramas. Por que isso, professor? Porque a massa do atleta está em quilograma, então o treinamento dele, o ganho de massa dele, também tem que estar em quilograma, certo? E não em gramas, como ele falou lá no exercício. Então, a primeira transformação que você precisa fazer é essa aqui, ok? Sabendo disso, a gente pode montar uma tabelinha aqui. Nessa tabelinha, ó, a gente tem o dia e a massa que ele vai ganhar. Por exemplo, no primeiro dia, ele vai ganhar 0,18 kg, certo? Que isso equivale a 180 gramas, né? Mas só que a gente mudou, está falando em quilogramas agora. No segundo dia, ele vai ganhar 0,18 kg mais 0,18 kg, né? Porque ele não ganha por dia esse valor de 0,18. Então, por isso que eu multipliquei aqui por 2. 2 vezes 0,18. E assim, no terceiro dia também ele vai ganhar 3 vezes 0,18. E no quarto dia, 4 vezes 0,18. Perceba que tem uma certa lógica. Ó. No quinto dia, ele vai aí ganhar 5,018, certo? No sexto, ele vai multiplicar por 6. E no sétimo, que aí completa uma semana, né? A questão da letra A, que ele pediu para determinar o peso dele. Então, durante uma semana, ele vai multiplicar 7,018. Só que tem um detalhe, gente. Na letra A, ele pediu a massa do atleta em uma semana. Ele está pedindo a massa, certo?
a massa do atleta, ou seja, ele não quer saber somente quanto é que o atleta ganhou. Se fosse assim, se ele perguntasse quanto o atleta ganhou dentro de uma semana, vou até aumentar aqui. O atleta ganhou dentro de uma semana 7 vezes 0,18, que vai dar um total de 1,26 kg. Ganhou uma média de 1 kg, né? Nesse treinamento da semana. Mas como ele quer a massa total, então eu vou somar 75 mais 1,26, que aí a massa total dele é 76,26 kg. Ok? Então a gente descobriu aí a massa do atleta fazendo essa tabelinha aqui, que essa tabelinha, quando se trata de função afim, ou função do primeiro grau, é muito importante, porque aí você observa o comportamento da função. Função é comportamento, gente. Né? A gente observa uma função e a função determina um comportamento de certa situação. Nesse caso aqui, o ganho de massa do atleta dentro de um treinamento. Certo? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco na letra B. Lei de formação, ó, ele pede a lei de formação da função. Professor, o que é lei de formação? Lei de formação é quando você monta uma equação que vai representar todas as situações de treinamento desse atleta. Por exemplo, vamos supor que ele queira treinar 2 semanas. 2 semanas, né, vai dar uma média aí de 15 dias, né? 14, 15 dias. Então você ia multiplicar, né? Ia jogar os 15 dentro da lei de formação e ia encontrar o valor da massa muscular que esse atleta ia ganhar, certo? E como é que a gente monta essa lei de formação, professor? Olha só, a gente observa a lei de formação, para a gente montar ela, a gente observa a tabela. A gente observa que ela vem seguindo um comportamento, ó, certo? No primeiro dia multiplicou por 1, no segundo dia multiplicou por 2, no quarto dia multiplicou por 4, no sétimo dia por 7, e se fosse no enésimo dia, a gente ia multiplicar n vezes 0,18. Lembrando que esse n está representando o número de dias, ok? Mas para montar a função ou a equação que determina a massa do atleta nesse treinamento, independente dos dias que ele treine, então ele teria que obedecer a seguinte lei de formação. Ele teria que somar 75, que é o peso fixo dele, mais n, que representa a quantidade de dias que ele vai treinar, vezes 0,18, que representa o quilograma que ele vai ganhar a cada dia, certo? Então, essa lei de formação, essa função aqui, certo? Que a gente chamou de Fn, igual a 75 mais n vezes 0,18, representa a lei de formação. Significa dizer o seguinte, que a quantidade de dias que eu quiser para esse treinamento, eu vou conseguir encontrar a massa que o atleta vai ganhar, certo? Vamos supor que ele treine um ano. Então, um ano tem 365 dias. Eu ia colocar no lugar desse n, 365 vezes 0,18. Então, funciona mais ou menos assim a lei de formação. A lei de formação não precisa resultado. É só você montar, encontrar uma equação que represente todas as situações que o atleta, nesse caso, vai passar. E daí ele vem, ó, na sequência, ele pede aí na letra C, o atleta atinge 80 kg em um mês. Ele pergunta, né, se o atleta vai conseguir atingir 80 quilos dentro de um mês. Então, fazendo as contas, né, um mês tem 30 dias, coloquei aqui F de 30, né? E aqui 0,18 vezes 30, né? Mais os 75 quilos que ele tem. Quando eu faço as contas, 0,18 vezes 30 dá 5,40. Ou seja, dentro de um mês, fora o peso que ele tem, ele vai ganhar 5 quilos. Juntando com o peso que ele tem, 5,40 kg, né? Juntando com a massa que ele já tem, vai dar 80 quilos,40 quilogramas. Ok? Então, com certeza esse atleta conseguiu atingir aí os 80 quilos durante o mês, né? Que ele estava precisando. Então,
essa é a resolução da questão número 2, né, que a gente chamou de 2 lá. E se ficar alguma dúvida, vocês me chamam lá no privado que eu vou explicando, ou quem sabe, enviar até um vídeo aí, respondendo aí mesmo a parte que você não está conseguindo compreender, ok? Vamos aí para a questão, para a próxima questão. Na próxima questão ele pede para você fazer gráficos. Faça os gráficos da função de R em R dada por. Observe que todas as funções que tem aqui, elas são do primeiro grau. Se são do primeiro grau, quem assistiu o vídeo, né, que eu enviei semana passada, sabe que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o gráfico das funções. Eu vou começar aqui pela letra A. Começando aqui pela letra A, que eu acho que a letra A ficou lá no final, mas não tem problema. A gente vai começar aqui por ela. A função da letra A é y igual a x mais 1. Olha só, para a gente montar aí um gráfico, né, de uma função como essa, a gente precisa saber como é formada, de forma geral, a função afim. Como é que ela é representada? Olha só o que eu coloquei aqui. Ó. A função afim ela é representada por y, ou f de x, né, igual a ax mais b. Esse a e esse b têm algumas representações importantes. Por exemplo, o b é chamado de coeficiente linear, ok? Ele também representa o local onde o gráfico, a reta, vai cortar o eixo y, ok? No caso aqui da letra A, ó, o B representa aí, é representado pelo mais 1. Significa dizer que lá no gráfico, quando a gente for fazer, ele vai cortar o eixo y na posição mais 1, ok? E o A dessa função aqui, o A representa se a função vai ser crescente ou decrescente. O A também representa o ângulo que essa reta vai formar, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um x somente, mas a gente sabe que quando o x está sozinho, é mesmo que ter o 1 do lado dele, certo? Então, eu tenho um positivo para o A, que é chamado de coeficiente angular, certo? Ele vai definir a abertura da reta, né? Vai definir também se ela é crescente ou decrescente. E nesse caso aqui, o A ele vale 1. E se esse A vale 1, é lógico que o gráfico vai ser uma função crescente. A reta vai ser dessa forma, crescendo, né? De baixo para cima. Ok? Professor, até aí estou entendendo, mas aí eu não sei como é que eu vou encontrar os valores para montar esse gráfico. Lembra que esse gráfico ele é formado por um plano cartesiano. Ele tem a reta x e tem a reta y. Isso aí foi aprendido lá no nono ano, né? E quem não aprendeu no nono ano, dá uma olhada, uma pesquisada aí na internet sobre planos cartesianos, ok? E pontos no plano cartesiano. Vocês vão entender como encontrar os pontos no plano cartesiano, ok? Mas aí, gente, a gente tem uma tabelinha aqui muito importante que vai ajudar vocês a montar esse gráfico. Por exemplo, nessa tabela aqui, você vai colocar aqui nessa coluna os valores de x. Aqui no meio, nessa outra coluna, vocês vão colocar a função que vocês estão trabalhando com ela. E aqui nessa coluna vocês vão colocar os resultados, que vai ser os valores que são destinados a y. E aqui nessa outra coluna, vocês vão montar a coordenada que serve para montar o próprio gráfico no plano cartesiano. Então vamos por partes. Por padrão, a gente coloca valores para x, atribui, né? Não tem valor definido, você que vai dizer. Você vai atribuir valores negativos e positivos, ok? Então você coloca valores negativos
e também positivo. Aqui eu escolhi o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Quando você faz essa escolha, aí você vai para a coluna aqui da função. Na função, onde tem x, você vai substituir aqui, nesse caso, por menos 2. Então, f de menos 2. Na função, quando eu coloco um valor aqui dentro para x, no caso aqui menos 2, quando aparecer o x, você coloca o menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 1. Quando você faz essa conta aqui, o resultado, né, que vai dar menos 1, você coloca na coluna do y. Então, aqui nessa primeira linha, eu já encontrei quem é a coordenada. Ó. Menos 2 de x, está aqui, e menos 1 de y, que foi exatamente o resultado dessa conta aqui. Ok? Cuidado aí no jogo de sinais, viu? Jogo de sinais não, na forma de calcular números positivos e negativos. Quando eu tenho números com sinais diferentes, subtrai, coloco o sinal do número menor. Aliás, do número maior. Lembra disso lá do 7º ano, né? Sinais, números com sinais diferentes, subtrai e coloco o sinal do número maior. Então, eu fiz 2 menos 1, que dá 1, e o sinal do número maior é menos. Então, o resultado aqui vai ter valor negativo. Ok? Aqui, no próximo, menos 1. Menos 1 é outro valor que eu chamei, que eu atribuí a x. Menos 1, fui substituindo onde apareceu x, e aí fiz as contas. Menos 1 mais 1 deu 0. Então, a coordenada é menos 1 e 0. Aqui na parte do zero, no valor de x igual a 0, que eu também atribuí, vou colocando aqui onde aparecer x, e a conta deu 1. Então, a coordenada é 0 e 1. E assim eu fui fazendo com todos os outros. Ok? Então, para montar o gráfico, eu peguei aqui, ó, primeira coordenada, menos 2 e 1. Para montar o gráfico, eu fui aqui. Menos 2 de x está aqui, na reta horizontal, né? É o x. Então, menos 2 de x e menos 1 de y, está aqui, ó. Juntei as duas e formei o primeiro ponto da primeira coordenada. A próxima coordenada é menos 1 e 0. Menos 1 de x e 0. Toda vez que acontecer esse tipo de coisa aqui que aconteceu nessa coordenada, onde um dos eixos for 0, você vai marcar em cima, exatamente em cima do número que não é 0. Por exemplo, você vai marcar em cima do menos 1 da reta x, do eixo x. Então, eu marquei em cima do menos 1. Mas vai acontecer ao contrário aí na próxima coordenada. Ó. 0 e 1. 0 agora está em x e o 1 está em y. Eu vou marcar em cima do y, procurar o 1 e vou marcar o ponto em cima dele. Marquei aqui. Ok? Então você tem que ter cuidado nessa hora que for montar o gráfico. A próxima coordenada aqui é 1 de x e 2 de y. Então vou procurar aqui 1 de x e 2 de y. Faz as paralelas, encontra o outro ponto. Quando você encontrar todos os pontos, aí você traça a reta, que é justamente o gráfico que ele solicitou na questão, ok? Então, você vai fazer isso para todas as letras, letra A, letra B, letra C, certo? Vou até deixar aqui uma ideia para você tentar fazer. Ó, letra A, letra B está aqui, como eu fiz. Letra C. Letra C está aqui, ó. Fiz da mesma forma. Só que agora eu já fui dizendo, né? Quando o A é positivo, que é no caso aqui o 3, o A é positivo, a função já é crescente, certo? Quando ela tem o A negativo, ela é chamada de função decrescente, ok? A gente foi aprofundando os estudos aqui. Mas a forma de construir o gráfico é a mesma. Não vou explicar todas, porque aí o vídeo vai ficar muito comprido, mas está aqui a forma que vocês devem fazer. A única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a questão da letra E. Tem a E, né, e a F, mas a gente vai em cima aí da letra E primeiro. Letra E, você tem somente y igual a 5 sobre 2.
Significa dizer que a formação dela, ó, vai ser f de x igual a 0 vezes x. Como não apareceu o termo que tem x aqui, então é porque o a é zero. E quando o a for zero, ó, quando o a for igual a zero, vamos ter uma função constante. Ou seja, independente das escolhas que você fizer para os valores de x, independentemente disso, o resultado vai bater sempre no 5 sobre 2 da reta do eixo y. Ok? Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Ó. Por exemplo, chamei x de menos 2. Então, quando eu fui colocar na função, eu tenho 0 vezes x. Se x é menos 2, eu coloco 0 vezes menos 2 mais 5 sobre 2. Mas todo mundo que é multiplicado por 0 vai dar 0. Então, 0 mais 5 sobre 2, resultado 5 sobre 2. Mesma coisa acontece com os outros, ó, porque ela vai sempre multiplicar por 0. E daí, quando o x for menos 2, ela vai atingir a altura 5 sobre 2. Vamos para o gráfico para ver melhor. Ó, quando o x foi 1 positivo, o y foi 5 sobre 2. Quando o x foi 0, o y foi 5 sobre 2. Quando o x for menos 1, o y foi 5 sobre 2. E quando o x foi menos 2, o y foi 5 sobre 2. Então, você vê que forma uma linha o gráfico, uma linha horizontal. E esse é exatamente o gráfico da função constante. Ok? Então, para mais dúvida, esclarecer melhor, para aqueles alunos que gostam de fazer diferente, gostam de pesquisar, vá no YouTube e pesquise sobre função constante, gráfico da função constante, que vocês vão entender aí como será feita a construção desse gráfico. E se restar ainda dúvida, você vai me chama no privado. Agora não deixe de enviar a atividade. A atividade que você envia é a única forma que temos de acompanhar os seus estudos. Então, forte abraço, essa foi a aula dessa semana. Na próxima semana nós voltamos com a continuação desse assunto.